Ó, nessa questão 26, diz assim, se a refeição de um paciente em recuperação da COVID deve ter um ou dois tipos de grãos, três legumes ou verduras e uma carne, e estão dispostos dois tipos de grãos, três tipos de legumes, quatro de verduras e três de carnes. Então, as refeições distintas podem ser preparadas igual a. Então, veja, o que é interessante aqui a gente analisar é o seguinte. Primeiro, que essa ideia de ou pode ser só um, pode ser só o outro, pode ser os dois, né? E aí, o que é que eu vou analisar agora? Eu estou tendo uma quantidade de possibilidades, né, para carne, para verdura, para legumes, para grãos, que eu vou estar agrupando ele em uma certa quantidade. Por exemplo, a carne, nós temos três tipos, da qual a gente só vai escolher uma. Então, a gente está agrupando esses três tipos de carne uma a uma, beleza? Então, que tipo de evento é esse? Esse tipo de evento é característica de endenase combinatória, de um arranjo ou de uma combinação. Então, quando a gente está formando ali o prato, eu não estou preocupado se a carne está mais para cima, mais para baixo, está do lado do arroz. Se bem que a gente fica preocupado se o feijão está em cima do arroz ou se o arroz está em cima do feijão, né? Eu sou time arroz embaixo e feijão em cima, mas não é muito o caso, beleza? Então, eu não vou me importar, né, com os elementos ali como eles estão caracterizados, né? Por quê? O que vai importar é o que está no prato, tá bom? Então, isso é a característica de uma combinação. Quando essa ordem não importa, é a característica de trabalhar com a combinação, tá bom? Então, o que é que eu tenho? Vamos primeiro analisar a partir dos grãos. Então, eu posso ter só um grão, né? Só uma situação com um grão ou com dois grãos. Então, vê, vamos fazer o seguinte: se eu tiver só um grão, eu vou ter aqui, ó, para o grão, eu vou estar combinando dois elementos, né? Porque são dois tipos de grãos para cada um espaço, beleza? Já para legumes ou verduras, né? Então eu tenho três espaços: legumes, né? E verduras, LV, LV. E por último aqui eu tenho que é carne, né? Então, ó, legumes e verduras, eu tenho quantos elementos? Três, um, quatro, sete, né? Então, eu vou estar combinando sete elementos, 3 a 3. E por último, eu vou estar combinando três elementos da carne, um a um. Então, ó, combinação de 2 1 a um é 2. Combinação de 7 3 a 3 né, vai ficar 7 6 5 sobre 3 2 1. Eu simplifico aqui, ó. E a combinação de 3 1 a um vai ficar 3, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 5 10. 7 vezes 3 21. 21 vezes 10, 210, beleza? Só que essa situação foi que quando a gente trabalhou, quando tem dois tipos de grãos, né? Ou quando tem um tipo de grão. E se eu escolher agora dois grãos, né, para minha refeição? Então eu posso colocar aqui o LV de novo, o LV de novo. E aí nota que a gente não permutou os elementos, por quê? Porque não vai importar, né? Se o grão está na frente, está atrás, se o legume está antes ou depois, não vai importar para a gente, tá bom? Ó, então o que é que eu sei? Eu vou estar combinando agora dois grãos, 2 a 2, né? Tenho dois espaços para os grãos. Então, combinação de 2 2 a 2. Os legumes e verduras, eu vou ter de novo uma combinação de 7 elementos, 3 a 3. E uma combinação aqui de carne vai ser uma combinação de 3 1 a 1. Então, aqui, ó, combinação de 2 2 a 2 vai ser um. Basicamente, vai dar a metade, né, então, do que a gente achou ali, porque vai ficar 35 aqui, vezes 3, 105, né? Então, ó, o que é que eu faço com esses dois elementos? Se a gente não tivesse essa alternativa aqui, né? A gente tem que ficar atento nas respostas, né? Porque, claro, até para situações possíveis, né? Seria um pouco a mais a gente multiplicar os dois, né? Mas dentro de uma análise, qual seria a justificativa? Ó, ele usou o termo ou aqui, né? Então, essa ideia do termo ou, né? Ou um ou o outro,
ele está associado com uma soma. Então, como eu tenho dois eventos assim que serão distintos, né? Estou fazendo o cálculo de um total para um e o total do outro evento, né? Em outras palavras, o evento com um grão não vai poder coexistir com o que eu estou analisando para 2 grãos, eu vou ter uma ideia de soma, né? Então, às vezes é mais fácil a gente só analisar pelo termo mol mesmo, né? Então, pelo termo mol a gente já conseguiria ir direto e perceber que aqui daria 315 e que o nosso item correto seria o item 5, beleza?